Olha, primeiro de tudo eu quero fazer dois agradecimentos, né? O primeiro pela oportunidade de estar trazendo, né, compartilhando sobre amadurecimento e crescimento espiritual com vocês, mas muito que eu quero agradecer são vocês, mulheres de Curitiba, porque vocês fazem parte, tem uma parte muito significativa nesse meu crescimento espiritual, porque eu conheci Cristo na igreja de Curitiba e muitas de vocês me ensinaram muito e seguraram na minha mão no momento de crescer espiritualmente, né? E além de segurar na mão também, muitas de vocês foram pessoas em que eu me inspirei e me inspiro até hoje. Então eu agradeço muito a Deus pela vida de vocês, né, e por essa oportunidade de hoje estar compartilhando e aquilo que vocês fazem parte, né, da minha vida cristã e que eu estou aqui hoje também muito pela ajuda, pelo amor, né, e por conhecer a verdade através da vida de vocês. Então, eu quero agradecer muito. Então, todas me ouvindo? Sim, Janoca. Tá, ok. Então, o que eu queria trazer um pouquinho para vocês hoje? Eu tive o privilégio de fazer um curso intensivo sobre a Carta de Tiago com o Alan Dutton Jr. E, nossa, foi, assim, incrível estudar até novamente a Carta de Tiago, mas com uma percepção sobre as marcas de um cristão maduro que a Carta de Tiago traz para nós, né? Então, eu queria, assim, pontuar algumas coisas em relação a essa maturidade que a Carta de Tiago traz para a gente. Então, essa carta foi escrita para cristãos, né, que estavam fora da Palestina e que estavam oprimidos financeiramente, emocionalmente. Tiago escreve essa carta para motivar esses irmãos e ajudar esses irmãos a se manterem firmes na sua fé, né? E eu acho que hoje o que nós estamos fazendo, unidas através de virtualmente, né? Eu acho que a gente está também fazendo isso, né? Motivando, usando a carta de Tiago para motivar umas às outras sobre Jane, acho que teu áudio fechou. Teu microfone, né? Isso. Aí, deu? Deu sim. Deu, ok. Então, o que a carta de Tiago traz para nós, né? Ele destaca as marcas de um cristão maduro e essas marcas são marcas que nós, cristãos, precisamos buscar incansavelmente, né? O nosso papel nós nascemos na fé, né? E nós bebemos o leite e nós precisamos começar o nosso caminho nos alimentando espiritualmente, né? Nós vamos encontrar pessoas que vão nos ajudar nessa caminhada, mas o passo principal é nosso. Nós precisamos buscar diariamente, constantemente, na nossa relação com Deus, né? Através do nosso relacionamento com as Escrituras, nós precisamos buscar sem cessar essa maturidade espiritual, porque através dessa maturidade nós vamos estar nos relacionando mais com Cristo e compartilhando mais de Cristo na vida, nas nossas vidas, né? Mostrando para outras pessoas também quem é Deus em nossa vida. Então, algumas dessas marcas, né, do cristão, da maturidade cristã, é ser paciente na tentação, paciente na provação, né? Nós todas estamos vivendo agora um momento de provações, né? Nós estamos isoladas, estamos virtualmente conectadas, mas nós não podemos abraçar, nós não podemos dar
aquele carinho, aquele afago que a gente gosta, né, de levar uma para outra. A gente está longe da família, passando por dificuldades emocionais, financeiras, até espirituais, né? E como que a gente pode pensar em ser um cristão maduro diante das provações, né? Quem nunca foi provado, né? Talvez você tenha sido provado recentemente ou esteja passando por uma provação ainda. Então, como que a gente, um passo para nós tentarmos a maturidade espiritual diante de sermos pacientes nas provações é pensar como que nós podemos transformar as provações em vitórias, né? Se a Bíblia nos diz que nós precisamos ter alegria por passar por provações, quais são os motivos das provações na nossa vida se elas nos trazem tanto sofrimento, né? Então, às vezes a gente começa a pensar, puxa, mas precisamos passar por provações, mas às vezes quando a gente está ali no olho do furacão, a gente não consegue entender o porquê dessa provação. Mas o porquê dessa provação é assim como o ouro passa por uma temperatura altíssima para se transformar em joia, e uma pedra é lapidada para se tornar um diamante, Deus tem feito isso nas nossas vidas. Deus, ele, através das provações, ele está nos lapidando para sermos pacientes, perseverantes, firmes na fé e conectados cada vez mais com Cristo, né? Então, nós lembrarmos que as nossas provações, elas produzem perseverança, e nela nos apegamos para seguirmos com fé rumo à coroa da vida. Então, nós passamos pelas provações, nós nos mantemos pacientes nas provações como um item de maturidade espiritual, e quando nós passarmos por essas provações, porque a Bíblia é muito clara, quando passar, né, se passardes, né, não é se por acaso passardes, é porque nós vamos passar, a Bíblia fala que nós seremos moldados, né, e se a gente parar um pouquinho e olhar para trás nos momentos mais difíceis da nossa vida, quanto nós fomos transformados no final desse ciclo, né? Então, a perseverança, ela produz fé, né? E a fé é a busca pela coroa da vida, sabendo que nós vamos encontrar com Cristo, que Ele vai estar nos esperando no céu e vai dizer, eu mergulho da filha preciosa que perseverou, que se manteve firme diante das provações, né? O cristão maduro, ele pratica a verdade. Então, nós conhecemos a verdade. Uma vez que nós conhecemos a verdade, ela se torna o guia das nossas vidas. Não, né? pega não, pode não. Mas nós poderemos conhecer a verdade sem praticar, né? Nós não vamos nos tornar cristãos verdadeiros se nós só soubermos a verdade e não praticarmos. Como que nós vamos levar Deus para a vida das pessoas que nos rodeiam se nós não praticarmos a verdade, né? Então, nós não podemos somente pensar em marcar trechos na nossa Bíblia se a Bíblia não deixar marcas em nossas vidas, né? Essa frase ficou muito, assim, impactou muito a minha vida no sentido de não podemos, nós marcamos ali, passamos marca-texto, destacamos trechos da Bíblia, mas esses trechos estão sendo marcados na nossa vida, então nós precisamos sim deixar a Bíblia transformar a nossa vida, sendo praticantes da verdade, né? Precisamos olhar a palavra de Deus com seriedade e compromisso. E, acima de tudo, perseverar na prática para amadurecermos e compartilharmos Deus através das nossas vidas, né? Porque nós podemos falar de Deus para alguém, mas quando nós temos a nossa vida sendo uma Bíblia que talvez nunca ninguém abriu, né? Quantas pessoas ao nosso redor nunca tiveram contato com uma Bíblia? Mas elas podem ver nas nossas vidas o amor e a verdade de Cristo, através das nossas atitudes.
Então, que a gente seja praticante também da verdade. Outra marca do cristão maduro tem poder sobre a língua, né? Nossa boca, ela reflete o nosso coração. E no meio desse mundo digital que a gente vive hoje, não é só a nossa boca que reflete o nosso coração, o quem e a que Deus nós servirmos. O nosso teclar, o nosso curtir, o nosso compartilhar, né? Aquilo que nós concordamos, tudo isso quer dizer o que o nosso coração sente. E hoje nós temos que ter muito cuidado. A Nilza já falou sobre isso, sobre as redes sociais, sobre o que a gente escreve por WhatsApp, o que a gente compartilha, o que a gente coloca no Facebook, enfim. A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque às vezes a gente quer evangelizar alguém e a pessoa, ela tá ali e vê, puxa, mas o fulano escreveu isso, né? Será que é essa igreja que essa pessoa quer que eu faça parte, né? Ou eu dou eu costumo dizer que indiretas nas redes sociais, ela é uma granada que você joga tentando atingir uma pessoa só, e você atinge milhões de pessoas. Então a gente tem que ter cuidado com o que nós falamos, né? Com a doçura das nossas palavras, né? A maneira que tratamos as pessoas, ela reflete no nosso relacionamento com Deus, né? Então nós precisamos, a prática da verdade, ela também tem isso. Eu pratico a verdade de que eu vou ser honesto com o outro, eu vou falar com amor, eu vou tratar o outro com amor. Então a gente precisa ter cuidado nesse sentido. E às vezes, eu lembro que existe uma história, né, que a pessoa sobe um andar, sobe num prédio e pega um travesseiro de penas e chacoalha aquele travesseiro, né? E depois ela se arrepende, mas ela nunca mais vai conseguir juntar as penas novamente. E às vezes quando a gente fala de um irmão, de uma irmã, quando a gente gera uma intriga através de palavras, a gente nunca mais vai poder recolher essas palavras, né? Então, a gente precisa pensar nessa maturidade de olhar ao nosso redor com os olhos de Jesus, pensar na graça dele em relação, né, sempre lembrar da graça do Senhor, lembrar sempre de graça, sempre unida com obediência, né, pensar na graça que Deus teve pelas nossas vidas e pensar também nessa graça da forma como a gente vai tratar ou falar do irmão, né. E a gente precisa lembrar que o fogo começa com uma simples fagulha e vira um incêndio. E às vezes uma palavra maldita, mal falada, né, ela pode gerar um incêndio que vira uma grande catástrofe. Mas acima de tudo, a gente precisa lembrar muito que as nossas palavras podem alimentar a fome espiritual de alguém, né? Então, a gente conhece a verdade, né? A gente tem um controle sobre a nossa língua, a gente sabe o nosso dever de falar e proclamar o evangelho, né? Então, pensa, nós podemos falar e ser o alimento espiritual na vida de alguém, nós podemos transformar a nossa relação com o nosso vizinho para uma relação de vida eterna, através das nossas palavras, né? Um cristão maduro, ele é pacificador, né? Quais eram as atitudes de Jesus diante das guerras, dos maltratos, de tudo que ele viveu, né? Ele era um pacificador. A gente não vê Jesus lutando, criando embates com as pessoas, né? E eu acho que essa coisa da paz, do ser pacificador, às vezes a gente pode conversar e estar na vida de pessoas que não acreditam em Deus de nenhuma forma,
mas a gente pode mostrar a vida de Jesus para essas pessoas. Olha, você pode não acreditar, mas tenta se conhecer um pouco mais da vida de Jesus. E se você buscar ter atitudes como ele, você vai ter uma mudança incrível na sua vida. E Jesus era um pacificador. E nós, como cristãos maduros, nós precisamos também buscar sermos pacificadores. E quando a gente se submete a Deus, entrega a nossa vida incondicionalmente a Ele, nós somos pacificadores de várias guerras. Porque nós temos guerras contra pessoas, né, contra pessoas que às vezes não acreditam, não aceitam a maneira, nosso cristianismo, aquilo que nós acreditamos, né, o Deus que nós seguimos. Nós temos guerras contra nós mesmos. E como que nós vamos pacificar essa guerra interior? Né? Através da palavra do Senhor, buscando ajuda, buscando o colo, como a Leila sempre fala, o colo quentinho de Jesus, para pacificar essa guerra entre nós mesmos, né? E contra Deus, porque quando a gente não aceita e a gente desobedece a Deus, a gente está numa guerra com Ele mesmo, né? E o que nós queremos? Nós queremos ser maduros ao ponto de ter a obediência e não uma guerra. E a última ponto de um cristão maduro, ele ora durante os problemas, né? Então, ele se apega a Deus, né? Porque o que é a oração? A oração é o elo de conexão com Deus, né? A oração é a entrega das nossas vidas nos pés do Senhor, né? Nós precisamos orar constantemente e não somente por nós, né? Porque oração é a maior prova de amor que nós podemos dar para alguém. É tão gostoso quando você escuta alguém dizer assim, olha, minha irmã, eu estou orando por você. Né? Eu lembro que teve uma irmã, um dia ela me ligou e ela falou, olha, eu só liguei para dizer que hoje você estava nas minhas orações pela manhã, você e sua família, e durante toda essa semana eu vou estar orando por vocês. Né? Tão gostoso isso, né? Uma prova tão grande de amor. E ser um cristão maduro é entregar tudo, entregar verdadeiramente a nossa vida na mão do Senhor, através da oração. Não é fácil, a gente está vivendo agora um momento mais do que nunca de que nós estamos na mão de Deus, que a gente pensa assim, agora se você está desempregado, você não pode pensar, eu saio e arrumo um emprego. Não, tem uma pandemia aí fora, a gente não, está difícil a situação, né? Mas nós entregamos através da oração a nossa vida na mão de Deus, né? Então a gente ora uns pelos outros, pelos doentes, pelos que sofrem, pelos perdidos, né? Pelos afastados, né? E pela nação. E uma coisa também que eu acho que é um ponto grande da maturidade espiritual é a gente orar por aqueles que nos fazem sofrer. Tá? Aquele que eu acho que tem a ver com a questão de pacificador, de seguir a verdade. Alguém magoou você, dobra os seus joelhos e ora por aquela pessoa. Isso vai trazer paz para o seu coração e Deus vai estar cuidando do restante. Né? Então, os pontos que a carta de Tiago traz sobre maturidade espiritual, né? Então, que a gente possa caminhar diariamente no caminho do crescimento espiritual, crescendo na verdade e no amor, para que assim todos à nossa volta possam conhecer e provar a grandeza de Deus. A maturidade, ela nos transforma, né? Nos leva mais perto de Deus diariamente e transforma vidas à nossa volta, né? E uma oração de Paulo que eu gosto muito, né? Que está em Colossenses 1:9, por esta razão também nós, desde o dia que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Né? Então que a gente possa transbordar
do amor, do conhecimento, pedindo a Deus a sabedoria que vem dele, né, para que a gente possa diariamente deixar de ser criança e seguir na maturidade, né, todas unidas para um dia celebrarmos juntas no céu, né, que passamos por provações, que fomos moldadas e estaremos todas unidas no céu, como uma grande família, né, cheia do amor de Cristo por nós sempre, né. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, né, e agradeço muito, mais uma vez, de todo o coração, pela vida de vocês.